E aí, pessoal, voltei. Hoje queria falar aqui sobre Western, né, escrita pelo Jan Van Am e ilustrada pelo Gregor Rosinski, né? Essa dupla aí, bem famosa já dos quadrinhos, mas que parece que no Brasil tá tendo uma espécie de revival, assim, esses últimos meses. Cada editora parece que tá publicando um título deles. Boku no Hero lançou recentemente o Torgal, a Comic Zone, O Grande Poder do Shinichiro. E temos aqui pela QS Comics o Western, né, que já saiu há um tempinho. Eu vou comentar um pouco do que eu acho sobre essa dupla, assim, mas em primeiro eu gostaria de comentar sobre as minhas impressões sobre o Western, né? Essa obra que começa com um latifundiário chegando a uma cidade do oeste americano, na fronteira. Ele primeiro não diz a que ele veio, mas a gente descobre que na verdade ele está investigando a possibilidade de um sobrinho dele ainda estar vivo, né? Ele tinha um irmão que teve a família assassinada pelos indígenas e o único sobrevivente teria sido essa criança mais nova. Ao chegar lá, ele acaba vendo a criança realmente, só que ele mata o negociador, e quando ele vai matar a criança, né, ele fala assim, a criança fala, não sou indígena, não sou nada, não conheço você, meu irmão era esse cara que você matou, e eu simplesmente, a gente queria o dinheiro do senhor, e se você me deixar, eu vou embora agora. E aí esse latifundiário olha e fala assim, mas você tava fingindo que era meu sobrinho, né, então eu prefiro que você continue nesse papel, porque eu te mato de qualquer forma, né. Então, o nosso protagonista, ele entra nesse embate, consegue sair, mesmo que ferido, né? E a obra começa nesse ritmo, assim, que vai ditar o resto da balada desse protagonista. Ou seja, alguém que não vive, mas sobrevive perante as adversidades desse mundo aí, né? Dessa fronteira entre o civil e a barbárie, né? Em que o próprio capitalismo acaba sendo, na verdade, o grande selvagem da história, né? Já adianto. A gente vê aí em tons da arte do Rosinski bastante naturalista, eu diria que até numa quadrinização um pouco mais careta, assim, do que, por exemplo, ele fazia no Torgal, onde tem algumas sequências que talvez beire o psicodélico, assim, que brincam com a semiótica, né? Então, no Torgal você tem uma cena em que ele pula diante da escuridão de uma água escura e as ondas daquele mergulho dele viram um olho e tal, assim, eu gosto muito disso na arte do Rosinski. Acho que ele tem uma quadrinização muito interessante, mas aqui ele parece ir por um caminho mais sóbrio, assim, na sequencialidade e tal, quadros assim mais normais, mas em compensação os capítulos eles são divididos, né, com grandes aquarelas assim, bem bonitas em splash pages, que ilustram certas coisas que o protagonista narra pra gente, mas que nem sempre a gente vê de primeira mão na história, sabe? E outra coisa também que está sempre presente, assim, praticamente a obra inteira, é um tom amarelado, assim, como se fosse uma sépia, e a gente estivesse vendo essa história por meio de fotos antigas, ou talvez até de um filme muito desgastado, assim. E quando não dá esse sentimento, ela provoca, na verdade, aquele sentimento de aridez, de calor, né? Do oeste, assim. Mas eu diria que essa obra ela tem uma pegada deles tentando dizer assim, me levem a sério, sabe? Eu sou realista, essa obra aqui é pé no chão, sabe? E você vai lendo, né, o diário do protagonista, e ele falando sobre como é a vida no Oeste, como é traiçoeira, como, sei lá, por exemplo, ele ganha um certo dinheiro ali de uma recompensa do bandido, e aí ele fala assim, poxa, com esse dinheiro qualquer homem se aposenta no faroeste. Mas eu não quero isso, eu quero... Ele quer uma certeza de fugir de toda essa barbárie, assim, de toda essa chance que ele pode ter, né, de cair na fome. Ele deseja uma certa grandeza, e é aí que entra um tom um tanto trágico da história, onde a gente vê que o protagonista ele tá sempre fugindo de uma vida que acaba sempre chamando ele de volta, né, uma vida que envolve muitas vezes a violência, mas apesar dessas pontuações, assim, que pesam para um realismo, ainda é uma obra que tem os tropos clássicos, assim, do western, né, então você vai ter um cara com uma mira muito afiada, que fala pouco, mas tem falas sempre marcantes, né, mesmo falando pouco, que tem ali um charme. Então, assim, a boa e velha onomatopeia, aquela coisa meio Tex, assim. E outra curiosidade também é que o protagonista dessa obra, ele é um PCD, assim, é uma pessoa com deficiência, e curiosamente ela saiu no mesmo ano, né, em 2001, que o primeiro capítulo de Bouncer, do Jodorowsky, que também tem um protagonista no faroeste que é uma pessoa com deficiência. Os dois já comentaram em relação a isso, disseram que não houve assim espionagem da parte um do outro, né, nem plágio, nem inspiração, mas que acabou acontecendo por acontecer. Apesar disso, são obras com vertentes bem diferentes, né? Quem lê o Jodorowsky sabe que ele tem aquela coisa bem psicoanalítica, bem astral e tal, e aqui o Van Ame pesa por um realismo assim e tal.
Então, mas é uma curiosidade interessante e é bom saber que os dois já comentaram sobre isso, porque realmente, né, no mesmo ano, no mesmo mês, poucas semanas de diferença saírem obras bem parecidas, né? E assim, eu diria que aqui o Van Damme, ele é competente mais do que o normal. Porque, na verdade, eu tenho um certo pé atrás com essa dupla, desde que eu li o famigerado Torgal, velho. O Torgal, o Van Damme, pra mim, ele tem uma mania de ser, assim, um homem que desdiz aquilo que ele diz, sabe? Então, por exemplo, o Torgal vai invadir o castelo. Assim, nossa, tem um castelo aqui, gigante, impenetrável, de paredes lisas, que ninguém nunca entrou. Aí, Torgal, eu entraria no castelo. Você, caramba, o bicho é o brabo, como é que ele vai entrar? E aí o Torgal, tipo, pula no rio assim, passa por baixo do portão e... Oh, nossa, Torgal passou pelo castelo, o grande. Aí, tipo, pô, ninguém nunca pensou nisso, velho, sabe? Ou então, sei lá, ele tá num barco que tá pegando fogo, o inimigo dele tá lá no covil secreto dele, só tem uma entrada e uma saída, e aí tudo desaba em cima dele, e você, pô, beleza, se livrou, vai embora, né? E aí, de repente, Torgal tá lá do outro lado do barco, e de repente, assim, o grande rei voltou para se vingar de Torgal. Aí ele, não, pô, mas ele tava no quarto sem saída, não tinha nada, sabe? Tipo, só tinha uma saída e pegou fogo, assim. Então, assim, eu sinto que o Van Damme, ele tem essa mania de construir grandes coisas que ele mesmo desdiz, sabe? Eu acho que ele é uma espécie de arma de Chekhov ao contrário, assim. A arma de Chekhov é um conceito narrativo que diz assim que, sei lá, teu personagem tem uma arma na cabeceira da cama dele, sabe? Então quando chega no fim do filme, que ele tá lutando lá com o vilão e ele puxa uma arma do lado da cama dele, você fala, ah, tá, é verdade. No começo do filme eu vi isso. Pra mim, o Van Damme, ele faz o contrário, assim. Ele constrói grandes coisas, assim, a fortaleza impenetrável, o quarto que só tem uma entrada e uma saída. Aí depois ele, não, a fortaleza era penetrável. Na verdade o quarto tinha mais de uma saída, né? Porque na verdade, Então assim, velho, eu confesso que Torgal não foi muito agradável. O Grande Poder de Chinique, eu acho uma aventura, assim, competente, apesar de que aqui ele tava se inspirando muito, muito no Tolkien, então talvez ele tivesse uma trilha, né, já bem delimitada para ele andar. E aqui no Western eu confesso que ele fez direitinho, né? Fez essas pontuações aí, quis ser levado a sério, fez uma obra realista, dramática, um estudo de personagem, mas que ainda tem ali o seu bang bang, né? Os seus costumes habituais do bang bang. Mas eu confesso que na última página ele faz o que ele sempre faz. Adiciona um plot twist muito aleatório que não acrescenta em nada a história, muito pelo contrário, diminui e tira, eu acho que até, assim, você tem um peso ali no final bem interessante, todo bem construído, a narrativa fecha, e aí de repente ele, não, mas na verdade tem esse aqui. Não, velho, não. Plot twist completamente desnecessário, assim. Mas que, ok, assim, foi uma leitura interessante e, enfim, eu fiquei um pouco assim porque no Brasil o preço desse quadrinho não tá muito acessível assim. Se eu não me engano, ele tá em torno de 125, 130 reais. Tanto que eu esperei para pegar ele porque eu não conseguia, não achava válido pegar ele no preço cheio. E eu achei que, apesar de eu gostar muito da curadoria da Cassie Comics, não foi assim o Van Damme que me convenceu assim do grande poderio dessa dupla. Eu ainda acho que a quadrinização do Rosinski e as cores dele são o que mais me atraem, né, nas obras deles. Mas o texto do Van Damme aqui foi competente e a arte foi legal, assim, não dá pra negar que ele é um artista de mão cheia, mas também não tem nada que me encante particularmente, né? Tirando essas decisões estéticas, assim, que são interessantes, mas, novamente, não me tocam, né? Outra coisa interessante de se comentar é que é um quadrinho que sai pela QS Comics, que é uma editora que, alguns anos atrás, quando ela surgiu, havia uma polêmica, assim, em relação a ela ser um braço editorial da editora Saquarema, que publicava obras de teor conservador, e isso dividia um pouco as opiniões em relação a, tipo, pô, os quadrinhos deles não são, né, de direita, nem de viés político específico. Mas a gente sabe que quando você, né, paga por uma obra, aquele lucro ali pode estar indo para custear a publicação de obras que talvez você não concorde ali, né, eticamente. E aí é interessante que aqui na página, não sei qual é o nome técnico dessa página, né, mas nos detalhes da publicação, eles passaram a colocar assim, publicado por uma empresa 100% dedicada aos quadrinhos. E assim, eu já chequei isso alguns meses atrás, e me parece que realmente a editora Saquarema publicou apenas os 2 primeiros livros deles, e desde 2022 eles têm sido muito focados, né, tipo, somente focados na parte de quadrinhos, né, por meio da Cassie Comics, que eu venho dizer aqui que tem uma curadoria indubitavelmente boa. E que, enfim, esse quadrinho, ele é um western decente. Se você gosta muito de western, ou se você gosta muito de Van Damme, talvez valha a pena, talvez você já até tenha na sua coleção.
Mas eu confesso que como um leitor, assim, casual, talvez como alguém que curte quadrinhos, mas, tipo, foi uma leitura ok. Eu acho que o fato dele estar num preço um tanto acima da média e dele ter uma paginação um tanto pequena, assim, não colabora, né? Não que página tenha que ser custear, assim, comparar preço por página, né? O Tommasotti, por exemplo, ele tem obras relativamente pequenas, mas que eu gosto muito, assim, que muito me encantam e me tocam. Mas nesse caso aqui eu acho que é uma obra pequena, sim, que tem um custo elevado e que, não sei, assim, eu não acho que valha o preço que ela é, sabe? E a experiência que ela me proveu também acabou não sendo, assim, tão relevante, né? Então, assim, essa é a minha opinião sobre o Western. Eu acho que eu tenho que botar pra fora isso daí, que eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que já leu Jean Van Damme e não curtiu tanto. Então, digam aí suas opiniões, se você já leu Western, se você já leu outras obras dessa dupla, o que que você acha, enfim. E é isso, por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo.